paz do Senhor. Vamos iniciar o culto, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Deus querido e poderoso, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus querido, pelos teus feitos e te engrandecemos, meu Pai, pela tua soberania, pela tua fidelidade, Senhor Deus, em nossas vidas, pois tu tens, ó Deus querido, suprido, Pai, cada uma das nossas necessidades e tens, Senhor Deus, tido misericórdia e graça do teu povo, Senhor Deus, nesse tempo de pandemia, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus querido, pois tu és o nosso Deus, porque tu nos salvaste, tu nos amaste, Senhor Deus. Tu tens, ó Deus querido, a cada dia nos dado, Senhor Deus, mais e mais, ó Deus, da tua palavra, mais da tua graça, mais da tua benignidade, Senhor Deus. Que nós possamos, meu Deus querido, como servos teus, nesses dias, refletirmos a tua imagem, nesse mundo, meu Pai, que jaz no maligno, Senhor Deus querido, onde pessoas têm entrado em depressão, estão, Senhor Deus, aflitas, meu Pai. Muitos, ó Deus, desempregados. Nesse caos, ó Deus querido, que esse mundo tem vivido, os teus filhos possam ter a tua palavra, Senhor Deus, nos seus lábios e proclamar, Deus querido, a palavra de salvação, de consolo, Senhor Deus, a todos aqueles que necessitam, Pai, que a tua igreja não se cale, Senhor Deus, mas proclame a tua vontade, a tua verdade em todos os momentos. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração.
servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Pai do Senhor, irmãos, nesse momento vamos louvar o Senhor. Quem tem harpa aí, abre para juntos louvarmos ao Senhor. 467, amém? Abre
teu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Sustenta. Amém? Vamos agora ouvir a ministração da palavra do Senhor com o pastor Pedro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos o nome do Senhor Jesus, mais uma vez, diante de Deus, para ministrar sua palavra com temor e tremor, respeitando sempre a centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único, tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o único a quem toda língua confessará. Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Hoje, nesse dia ainda de lockdown pandêmico, nós continuamos usando a rede social para ministrar a palavra de Deus aos irmãos. O fato de que o decreto proíbe que haja culto presencial, mas não nos impede de transmitir a palavra do Senhor
não está presa, está livre. Não nos impede de transmitir a você aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, como direção sagrada, santa, direção vem do alto da sua glória, para nós que sempre necessitamos a ação de Deus nas nossas vidas. Hoje, dia de segunda-feira, no templo, teria culto de oração. São dias de segunda, nós nos reunimos para orar, para conversar, para dialogar com Deus a respeito da sua obra, a respeito da sua vontade, dentro dela, a respeito daquilo que Ele deseja que nós sejamos, falemos, pensemos e falemos para a glória, louvor e honra do seu nome. Seria culto de oração. Nós queremos refletir um pouco mais a respeito da batalha espiritual do crente. E nessa oportunidade, como falar da batalha espiritual é um assunto amplo, que não se esgota, cada vez que nós falamos, nós descobrimos coisas novas, ensinos novos a respeito da batalha espiritual do crente. Hoje queremos falar de alguns princípios que devemos honrar nessa batalha espiritual que nós temos travada com o mundo, com o império das trevas, Satanás, e com o espírito pecaminoso da carne humana. Nós queremos ler, para tanto, em Efésios, no capítulo 6, e também no livro de Gênesis, no capítulo 3. O texto de Efésios, no capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E em Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Meus amados irmãos e irmãs, muito se tem falado sobre batalha espiritual. Muitos não têm crido que há uma batalha espiritual travada por todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador. Por conta disso, tem dado amplo espaço, amplo terreno à carne, ao mundo e ao diabo para agir em suas vidas. Mas a palavra de Deus é bem clara. E ela diz que nós, os crentes em Jesus, tem uma batalha travada. E essa batalha é de manhã, à tarde, à noite, madrugada. É uma batalha constante. É uma batalha que nós travamos com os principados, segundo o primeiro texto que nós lemos, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E para exemplificar isso, nós queremos nos referir à situação de Daniel, no capítulo 10 do seu livro, quando ele narra uma experiência que teve
quando decidiu, por conta da situação em que o povo se encontrava, e decidiu invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele decidiu, compreendendo que a batalha não era diretamente contra os homens, contra os governantes. A batalha dele era nas regiões celestiais. Portanto, ele decidiu orar, decidiu jejuar. E a Bíblia diz que por 21 dias ele não colocou na sua boca comida agradável, manjar agradável. Ele se dispôs à condição bíblica, a condição de alguém que se coloca diante de Deus quebrantado e contrito. Ele tirou as vestes ricas e ele vestiu-se de pano de saco, colocou cinza sobre a cabeça e decidiu invocar o nome do Senhor. E depois de 3 semanas, o profeta, certamente magro, esquelético, pois não comia manjar agradável, ele recebe a visita do anjo. E o anjo chega para ele e diz: Daniel, homem amado do Senhor, desde o primeiro dia em que decidiste invocar o nome do Senhor e aplicar o teu coração, eu vim desde o primeiro dia. Porém, o príncipe do reino da Pérsia pediu. Foi então que eu invoquei Miguel. E Miguel, acudindo-nos, ele enfrentou o príncipe do reino da Pérsia. E ele usou a expressão: o Senhor te repreenda. E o anjo diz: então, após a ação do Miguel, eu vim e aqui está a resposta. Meus amados, isso fica claro que não se vence uma batalha, não se vence uma guerra, não se vence os inimigos invisíveis sem que haja dedicação, quebrantamento, desprendimento, rendição aos pés do Senhor, honrando aqueles princípios, aqueles padrões determinados na palavra do Senhor, para aqueles que querem ter algum contato, alguma ação de Deus sobre suas vidas. Nós temos essa luta. Me lembro que um certo pregador, há 10 anos atrás, nos dizia que ao organizar, ao decidir realizar uma campanha evangelística, ele passava mais tempo orando, jejuando, estudando a Bíblia, passando e repassando a mensagem que ia levar ao pecador, do que propriamente no púlpito. No púlpito, ele passava 1h30 no máximo. Mas antes do púlpito, ele ganhava as almas de joelhos aos pés do Senhor. Porque a batalha, meus queridos, mesmo na evangelização, aliás, principalmente na evangelização, a batalha é árdua. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Quando enfrentamos essas lutas e vemos as dificuldades que surgem, nós não podemos voltar atrás nem diminuir a intensidade da nossa busca em Deus. E é como se estivéssemos mexendo formigueiro.
exemplo disso, quando você mexe em um formigueiro, aflora de dentro dele batalhão de formigas para reagir, repreender, destruir, afugentar aquele empecilho que se intrometeu na sua moradia. Quando nós mexemos com as coisas que o diabo não quer, as lutas, as dificuldades vão surgir, as acusações irão, tudo o contrário se manifesta a fim de que nós desistamos do propósito que nós colocamos diante dos. Meus amados, esse texto sagrado, texto de Efésios, no capítulo 6, verso 12, diz que nós temos essa luta. Veja que quando Daniel foi interceder, orar, o anjo vem 21 dias depois, ele fala: eu vim no primeiro dia, porém o príncipe do reino da Pérsia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que havia um príncipe agindo sobre o reino da Pérsia. E ele teve que pedir socorro aos céus, até que foi enviado Miguel. Quem era Miguel? Miguel era um príncipe como o príncipe do reino da Pérsia. Aí entra uma questão de princípio de autoridade. O soldado não pode repreender cabo. Cabo não pode repreender um sargento. O sargento não pode repreender um tenente. O tenente não pode repreender um subtenente. O subtenente não pode repreender um capitão e assim por diante. Assim por diante. Hoje, a propósito, nós temos a presidência do Brasil um capitão do Exército, capitão da reserva. Mas ele hoje tem sob o seu comando generais. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas do Brasil. Mas ele é um capitão. O problema, meus queridos, é que, sendo um capitão, ele hoje foi posto pelo povo como a autoridade máxima do Brasil. Então, os generais, ao se dirigirem ao presidente, capitão Jair Bolsonaro, eles não se dirigem a um capitão, eles se dirigem ao presidente da República Federativa do Brasil. E honra o princípio de autoridade. Eles respeitam, eles conhecem que precisa haver ordem, precisa haver decência. Meus queridos, da mesma maneira é no reino espiritual. Veja que o arcanjo veio na resposta a Daniel, mas ele não pôde repreender o príncipe do reino da Pérsia, porque ele era um anjo normal, um anjo com mensageiro apenas. Teve que vir de lá um príncipe para repreender outro príncipe. Assim, a vitória, Deus que tem maior autoridade do que Satanás, Deus, príncipe Miguel, veio com a ordem do Todo-Poderoso e repreendeu o príncipe do reino da Pérsia, e a resposta veio aos filhos. Meus queridos, essa pandemia que estamos enfrentando, que nós estamos passando por ela, esse vírus chamado coronavírus, Covid-19, é um inimigo espiritual, invisível. E os homens têm batido cabeça, têm entrado em conflito, em confusão, usando a questão política para ter êxito sobre as questões, mas eles estão confusos, porque eles estão lutando contra o inimigo invisível. E, meus queridos, queria lhes dizer nessa oportunidade, maior, mais poderoso que o coronavírus é Satanás. Satanás tem o controle sobre o coronavírus, que é um vírus que veio para maltratar a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que quem veio para roubar, matar e destruir, Satanás. Portanto, o coronavírus é um vírus
comandado pelo império das trevas. Agora, acabou? Concluiu-se? Evidentemente que não. Veja que a única solução para esta pandemia, para este coronavírus, não está nas mãos da ciência, não está nos decretos governamentais, não está nos cuidados com a saúde. A grande solução para esta problemática está naquele que tem a autoridade sobre o chefe dessa pandemia, sobre o chefe toda a malignidade, todo o mal. Pensa, é arma do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia Sagrada nos garante que Jesus Cristo veio nos dar vida abundante. Meus queridos, entendamos nesta oportunidade, mais uma vez, que Deus concedeu a nosso Senhor Jesus Cristo não apenas uma autorização. Deus não fez apenas um decreto que começa hoje e termina amanhã. Termina daqui a um mês, termina daqui a um ano. Não. A Bíblia Sagrada diz que Deus, o Pai, deu a nosso Senhor Jesus Cristo toda a autoridade, céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, nós estamos amedrontados, a maioria da população está amedrontado com o inimigo errado. Veja, a grande arma de Satanás, meus amados, é o pecado. A grande arma de Satanás não são os espíritos malignos, demoníacos que habitam as regiões celestiais. A grande arma, grande general de Satanás se chama pecado. Pecado é quem rouba, quem mata e quem destrói. E nós temos visto as pessoas nesses dias negligenciarem a verdade que o pecado é quem rouba, mata e destrói. E nós vemos as pessoas praticando o pecado como se pecado não fosse. A grande arma, esse coronavírus, é consequência da pecaminosidade do povo. Como estava ouvindo, eu sei que isso é errado, mas assim mesmo eu fiz, assim mesmo eu cometi, mesmo sabendo. Meus queridos, quando nós sabemos que uma coisa é errada e cometemos, o peso de consequência que vem sobre nós é maior. É diferente de alguém que não tem conhecimento de alguma verdade, de alguma lei, de algum princípio e age contra aquela ordem. É diferente daquele que conhece a lei, conhece a verdade, conhece a palavra e age contrário. Há uma diferença. Nós estamos vendo, nesses dias, as coisas os males estão se multiplicando. A pandemia do coronavírus não é a última, é pelo menos a última grande pandemia que assolou o mundo. Nós tivemos 10 anteriores a essa. Tivemos a febre espanhola, tivemos a peste negra, tivemos aí a tuberculose, tivemos aí sarampo. Muitas pandemias aconteceram no mundo. O coronavírus é apenas mais uma. É apenas mais uma. Nós teremos outras pandemias. E o pior que é como se o diabo estivesse achando graça da cara da humanidade. Ele manda o Covid-19. Hoje já há informação científica de que há mais 10 mutações do Covid-19. E as pessoas vacinam contra o Covid-19, mas daqui a pouco contraem uma mutação dele que é resistente à vacina. Meus queridos, isso vai numa bola de neve. E quero lhes dizer nessa oportunidade que a única solução para as nossas vidas, para a vida daqueles que querem estar livres da pandemia, da ação do Covid-19, a única saída é encontrar, é procurar,
é invocar o nome daquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, e que pode ordenar o comandante do Covid-19, que é Satanás. Meus queridos, nós precisamos reconhecer que se nós temos a Jesus, se nós confessamos a Jesus, que nós temos uma vida agradável a Ele, nós temos uma vida de santidade, de retidão, de justiça, de amor, de misericórdia e de graça. Se nós temos uma conduta por causa de que Ele nos encontrou, nos deu vida e vida com abundância, queridos, nós não podemos temer ao Satanás, não precisamos temer ao coronavírus, não precisamos temer ao câncer, não precisamos temer a AIDS, não precisamos temer a febre amarela, não podemos temer ao sarampo, não podemos temer a nada disso que está sob o comando do império das trevas, porque nós temos a guarda, nós temos a proteção, nós temos sobre nós a soberania daquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos do lado daquele que um dia todo joelho vai se dobrar diante dele. Nós estamos andando com ele, estamos nele. Nós, em Jesus, podemos todas as coisas. Em Jesus venceremos todas as coisas. Aquele que está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, pecado não tem domínio sobre ele. Ah, meus queridos, falando sobre pecado, que é a grande arma do diabo. Nós temos visto hoje as pessoas vivendo mais a iniquidade, que é contrário a Deus, do que uma vida de santidade. E quando o Senhor Jesus, na conclusão do Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, ele diz que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor Jesus Cristo disse que vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Meus amados, o mundo está confuso e na prática da iniquidade, que nada mais é do que cometer pecado como se pecado não fosse. A iniquidade é a prática de pecados como se não fosse pecado. Isso é iniquidade. A pessoa sabe que a palavra de Deus diz, ou mandamentos religiosos dizem, que tal coisa é pecado. Mas a pessoa sente prazer naquele pecado. Então pratica aquele pecado em nome do prazer, em nome da autossatisfação, e vem as consequências ruins, terríveis, mas as pessoas estão tão enganadas pelo império das trevas, que elas preferem aquela alegria momentânea, que elas preferem aquele prazer momentâneo, e não percebem que aquele prazer momentâneo, por ser um prazer produzido por uma prática pecaminosa, trará sobre eles, em tempo oportuno, uma consequência pior, terrível, do que a prática daquele momento. Meus queridos, atentemos para isso. Há uma batalha, e nós não podemos vencer essa batalha sem que o Senhor Jesus Cristo esteja no comando das nossas vidas. Quando você lê esse texto de Gênesis, no capítulo 3, texto sagrado dizendo que a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, mais sagaz, mais enganadora, porque todos os animais selváticos, mais astuta. Esse animal veio e disse à mulher, não comerei de toda árvore do jardim. Foi isso que Deus disse a você? Veja que a sagacidade do pecado, a sagacidade de Satanás, a serpente já foi no intuito de enganar a mulher. E a mulher, na sua carne limitada,
ela ouviu a voz do enganador, da serpente sagaz, da serpente sutil. Meus queridos, não é verdade que Deus está distante de nós. O mundo, a carne e o diabo está invertendo os valores. Não é verdade que a satisfação momentânea da carne é o melhor para nós. Não é verdade. Não é verdade que a palavra de Deus, as pessoas dizem que a palavra de Deus não é absoluta. Isso não é verdade. A palavra de Deus é absoluta. Não é verdade que a nossa conduta tem que estar fundamentada sobre o prazer, sobre a felicidade, ainda que seja momentânea. Isso não é verdade. Ah, meus amados, a Bíblia Sagrada nos dá a orientação verdadeira, que a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus não é relativa. Aquilo que Deus condenou lá no Éden continua condenado até o julgamento final. Aquilo que Deus desaprovou lá no Éden continua desaprovado até o juízo final. Aquilo que Deus decidiu que é o melhor para a vida do homem, que é santidade, quebrantamento, contrição, centralidade dele na vida, continua sendo verdade até o juízo final. O problema, meus queridos, é que queremos vencer, queremos estar bem, mas seguindo as nossas próprias designações, seguindo as nossas próprias ideias, seguindo os prazeres da carne, seguindo a enganosa tentação e oferta que o mundo nos oferece. Meus queridos, nós precisamos parar e pensar. Deus é Deus, continua sendo Deus. Nós temos um inimigo ferrenho, que não dá trégua, que não diminui a intensidade da sua luta. E a mesma luta, meus irmãos, a nossa luta é contra esses três inimigos: carne, mundo e diabo. O inimigo maior de Deus é também o nosso inimigo, que é Satanás. E nós compreendemos, meus amados e queridos irmãos, que a nossa luta é constante. Não cessa, o nosso inimigo não cessa. É de manhã, como falei, de manhã, de tarde e de noite. Veja, por exemplo, o que está escrito no capítulo 5 de 1 Pedro. O apóstolo dá a orientação à igreja. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus queridos, ainda bem que é em derredor. Mas veja, diabo, Satanás, vive em derredor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que respeitam a palavra do Senhor, daqueles que se submetem ao Senhor. A estes, o anjo do Senhor está em redor, mas aqueles que vivem uma vida iníqua, praticando pecados condenáveis pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, como se não fosse pecado. Meus queridos, o anjo do Senhor é santo. E o santo não permanece no lugar profano, no lugar de iniquidade. Então, quando o anjo do Senhor olha e vê só a iniquidade, prática de pecado como se não fosse pecado, por aquele em redor de quem ele deveria estar, o anjo distancia-se e o leão, o diabo que ruge como o leão que está em derredor, ele dá um passo à frente. Ele assume o derredor, ele assume o redor, ele fica em redor daqueles que se dizem tementes a Deus. E a vida desses passa a ser uma vida de satisfações momentâneas, uma vida de alegria momentânea, uma vida de felicidade momentânea, mas que traz, por serem pecaminosas, produz consequências desastrosas, consequências que vai enfraquecê-lo, vai enfermá-lo e vai matá-lo. O salário do pecado é a morte.
E o pecado, meus queridos, é a grande arma de Satanás. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Se ele encontra alguém de vida santa diante do Senhor, que tem uma aliança firmada com o sangue do Senhor Jesus, selado com o Espírito Santo, em redor deste ao anjo do Senhor, o forte anjo do Senhor. E ele, como não desiste, a luta dele é de dia, de manhã, de tarde e de noite, ele fica em derredor, procurando uma brecha, procurando uma lacuna, onde ele possa lançar o seu dardo e alcançar o servo do Senhor. Meus queridos, mas o anjo está ali, em redor. Agora eu digo a você que se você teme ao Senhor, você ama ao Senhor de todo o seu coração, você não abre mão da santidade de Deus. Você não abre mão da vida com Deus. Você não abre mão da oração, do diálogo com Deus. Você não abre mão da adoração, do louvor a Deus. Você tem aliança com o Senhor, você não abre mão. Ainda que as tentações venham, ainda que as acusações venham, ainda que as setas venham, ainda que tudo seja contrário, mas você permanece fiel diante do Senhor. E não tem coronavírus, não tem pandemia, não tem tristeza, não tem depressão, não tem decepção, não tem momentânea derrota. Não há, ainda que elas aconteçam, mas se você está nas mãos do Senhor, a vitória é certa. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele que está em Cristo não é apenas vencedor, ele é mais que vencedor. Ah, meus queridos, que nesta oportunidade, mais uma vez, nós possamos refletir que é em Cristo que nós somos encontrados, é em Cristo que nós somos vistos por Deus, é em Cristo que nós temos a vitória, é em Cristo que nós temos ali o livramento, é em Cristo que nós temos a libertação, é em Cristo que nós temos o acesso à presença de Deus, é em Cristo que alguém que está em Cristo vive uma vida de santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia, graça de Deus. Alguém que está em Cristo é um representante dele, é um discípulo dele e, portanto, o mundo todo pode se voltar contra ele, mas ele está firme, sustentado, sem medo, na presença do Deus Todo-Poderoso. O coronavírus não vai te encontrar se você estiver com o Senhor Jesus. O coronavírus não vai te alcançar se você está sustentado nas mãos do Senhor. O salmista, no Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: Deus meu, eu confio no Senhor. Lá no final do texto vai dizer assim: é porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, alto e seguro retiro. Porque está à sombra do Onipotente e descansando, habitando no Senhor. E nessa oportunidade você esteja consciente da verdade e volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Não é bom ganhar o mundo todo, perder a alma. Não é bom, não é razoável, não tem benefício algum. Não é o melhor. O melhor é perder essa vida terrena, esse mundo conturbado, violento, pecaminoso, pandêmico, mas ganhar a salvação da nossa alma. O Senhor Jesus Cristo disse: o que adianta ao homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Não tem nada para dar, não tem com que pagar. Mas aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que Ele trate conosco, opere nas nossas vidas e nos nossos corações. E a igreja, Ele disse,
que viria buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, porém santa e sem defeito. Nós sejamos essa igreja na prática, testemunho, porque a qualquer momento ele pode chamar a sua igreja. Ele pode dar ordem, o anjo pode tocar a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, a nós que ficarmos vivos, iremos ter com o Senhor nos ares. Vamos orar para que Deus nos conceda essa vida santa, aguardando, dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não fugindo da pandemia ou por medo dela, mas sabendo que a vinda do Senhor é certa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode ser agora, daqui a pouco, daqui um mês, 2 meses, um ano, mas Ele vai cumprir. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque estamos mais uma vez, nesta segunda-feira, Senhor, meditando, refletindo na Tua palavra. Pedimos que a Tua destra poderosa se estenda sobre nós. Pedimos que o Teu braço, que não está encolhido, Ele possa estar sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus querido, que os pecados que tenazmente nos assediam sejam rejeitados, repreendidos, em nome do Senhor Jesus. E a Tua igreja, que é santa, a Tua igreja que não tem mácula, a Tua igreja que não tem ruga, a Tua igreja que não tem defeito, a Tua igreja seja encontrada por Ti, Senhor, nestas condições determinadas pelo próprio Senhor. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, oramos pelo mundo, oramos, ó Deus querido, pelos governantes, principalmente o governante do Brasil, o presidente da República, também os governadores dos estados, também os prefeitos das cidades, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, o Senado, meu Deus, aquele Supremo Tribunal que tem negligenciado tanto a sua função. Meu Deus, age sobre a vida desses governantes, para que tenhamos dias melhores, mais tranquilos. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, repreende o mal. Ser com os médicos, com as enfermeiras, os hospitais, ó Deus, que têm estado afugentados pelo Covid-19, Senhor. Ser com estes profissionais, ser com os policiais, as autoridades, os juízes, os desembargadores, ó Deus. Ser com os advogados, aqueles que estão nas delegacias, os soldados da Polícia Militar, Senhor. Ser com esse povo, esses que estão imbuídos de autoridade para conduzir a população dentro das melhores condições. Sabemos, ó Deus querido, que as condições dos homens têm sido condições longe da realidade do Deus Todo-Poderoso. Há muita corrupção, há muito engano. Ó Deus, há muita intenção pessoal, mas, meu Senhor, Tu és o Deus sobre tudo e sobre tudo. Podes fazer uma grande transformação, não apenas do Brasil, mas também do mundo, Senhor. Ó Deus, a Tua igreja ainda está no mundo. É a Tua igreja que mantém, Senhor bendito, o Teu Espírito Santo em seu seio, em seu meio. Ó Deus, e enquanto estiver aqui o Espírito Santo, a iniquidade não pode mandar, não pode decidir, Senhor, pois a Tua igreja, que é a luz desse mundo, Senhor, ainda está aqui. E o Teu Espírito Santo ainda está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, orienta-nos, esclarece-nos, Senhor, dá-nos a revelação do Teu Espírito e nos conduz em vitória, para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, agradecidos. Amém, Jesus. Deus nos abençoe. E você que está participando deste momento, desse dia, a sua vida seja tocada, seja sarada, você está enfermo, seja curada, você está enfermo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos dias de paz, a despeito do lockdown decretado pelo governador. Mas nós possamos viver dias de paz, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Amém. Após ouvirmos a ministração da palavra, vamos dar os avisos que são: esse período de pandemia, de lockdown,
O templo vai estar aberto nessa semana, às tardes, de segunda a sexta-feira, de 2 horas da tarde às 5 horas, para que os irmãos venham fazer suas orações aqui para aconselhamento pastoral. Aqueles que puderem doar alimentos para a cesta básica, estejam fazendo isso, para que nós possamos dar a cesta básica aos irmãos mais carentes da igreja, também para entregar seus dízimos e ofertas. E agora vamos fazer a oração final. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Te pedimos, meu Pai, que cada pessoa que ouvir a tua palavra, Senhor Deus, nesse momento, Pai, seja tocada, os enfermos sejam curados, os ansiosos, meu Pai querido, possam receber do Senhor, Pai, toda a calmaria, Senhor Deus, do teu Espírito, a condução, meu Pai, do teu Espírito sobre as suas vidas. Aqueles, meu Pai, que estiverem desesperados, meu Pai, também sejam visitados pelo teu Espírito, meu Pai. Aquieta o povo, Senhor Deus querido, e revela-te, Senhor Deus, cada vez mais, através da tua palavra, através dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. A Igreja de